Olá, como vai? Mais uma vez, Rota em 9. Vamos prosseguindo nesta viagem. Estamos caminhando bem. Estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor. Que coisa boa, não é mesmo? Ontem nós falamos a respeito do conselho. O conselho que Daniel dá a Nabucodonosor, o rei. Ó rei, pare de pecar e tenha compaixão dos pobres. Conselho é algo interessante, né? O conselho não é mandamento. O conselho não é ordem. Ordem dada, ordem cumprida. Não é assim que nós falamos? Mandamento, nós vamos realizar. Conselho não. O conselho você aceita ou não. Faz ou não. Você recebe, você pensa, você julga, vê os prós e os contras e aceita ou não. O que será que Nabucodonosor fez com o conselho de Daniel? Esse conselho vinha do céu. Daniel era homem cheio do Espírito Santo. Que será que Nabucodonosor fez? Vamos para a palavra. Então nós vamos para o versículo de número 28, né? O 27 disse, o conselho, eu vou falar do conselho, né? Pare de pecar, ó rei, e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe? Então o rei continuará a pecar. Aí entra no 28. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele estava caminhando sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e ele disse, vejam, a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. Por quê? Porque não aceitou o conselho que vinha de Deus através de Daniel. Deus advertiu, Deus trouxe uma palavra. E é assim que Deus trabalha. Antes de Deus julgar, Ele mandou, Ele enviou, não é mesmo? Os seus valores e a sua justiça e a sua palavra. Ninguém erra por não saber. A palavra está aí. Deus fala. Deus trouxe ali para Nabucodonosor esta palavra, esta advertência, este conselho. Ao receber um conselho, meu querido, busque em Deus o que fazer com este conselho, para saber se vem realmente de Deus ou não. Nós como cristãos fazemos isso. Nós vamos lá ver se o conselho procede de Deus ou não. Como? Orando, lendo a palavra, não tomamos uma atitude precipitada sem antes buscarmos a Deus. Mas aqui Nabucodonosor tinha o seu coração ainda muito orgulhoso. Nós vimos aqui, havia muito orgulho no seu coração e isso não permitia que Deus reinasse na vida dele. E ele prossegue nos seus pecados, ele prossegue na sua vida, não é mesmo? E o que será que aconteceu? Nós vimos aqui na palavra de Deus o que aconteceu com Nabucodonosor. Mas vamos pensar uma coisa. Olha, Nabucodonosor, ele era rei de um grande império. De uma hora para outra, Nabucodonosor ele é retirado do convívio dos homens e deixa de ser rei. Quantas situações traumáticas vieram para este império? De uma hora para outra, alguém teve que assumir o lugar de Nabucodonosor.
E quais foram as decisões deste novo rei? Será que elas foram de acordo com aquilo que Nabucodonosor estava estipulando ou já havia estipulado para o reino? Muitas mudanças aconteceram. Muitas pessoas sentiram agora uma dificuldade muito grande. Pessoas que não estavam preparadas, agora elas precisam assumir posições e situações que nem se pensava que faria. Neste momento, as defesas da Babilônia, elas estão agora fragilizadas. Por quê? Por causa do pecado de uma pessoa. Olha, o que eu quero destacar aqui hoje para você é que o pecado de uma pessoa afeta muitas outras pessoas. Afeta todos aqueles que estão de uma maneira direta ou até mesmo indiretamente ligados a esta pessoa. Eu sempre disse, meu irmão, o pecado dentro de uma família destrói a família inteira. O pecado de uma pessoa, seja o pecado do marido, o pecado da esposa, o pecado do filho ou da filha, né? Ele vai mexer com as estruturas e com a vida das pessoas. Por isso, nós temos falado, batido. A palavra diz, o pecado é sobremaneira maligno. E ele, então, destrói muitas coisas. E Deus vem advertindo antes do pecado, não faça isso. Olhe bem a sua conduta e assim por diante. Mas existe uma passagem que eu quero aqui ler e que nesses dias de hoje está muito falada, e graças a Deus que a palavra de Deus está sendo proclamada lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7, né? A partir do versículo de número 14, que diz: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei, e sararei, e curarei a sua terra. Puxa vida! Irmão, neste versículo aqui está condensado o que a gente vem falando todos esses dias. Se eu não me engano, há 2 dias atrás, nós falamos que o céu domina, não é verdade? Olha aqui, os céus aparecem nessa passagem. Aqui a palavra do Senhor diz: eu os ouvirei dos céus. Os céus dominam. Os céus dominam. Nós precisamos lembrar disso. Neste versículo aqui está falando isso. Os céus dominam. Aqui está dizendo também outra coisa muito interessante. Então aqui diz: se o povo que se chama pelo meu nome. Meu irmão, Deus nos trata individualmente. Mas nós também somos um povo. E nós, como povo, nós precisamos agir sobre esta terra. E diz aqui, então, o povo que se chama pelo meu nome. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos. Então aqui está dizendo, um povo, igreja, abandone seu mau caminho, individualmente cada um vai abandonando o seu mau caminho, abandona, porque a palavra diz que ele nos ouvirá dos céus, nos perdoará e sarará esta terra. E no versículo 15 fala: olharei e ouvirei atentamente cada oração. Deus está ouvindo a sua oração. E Ele está olhando, ouvindo atentamente a tua oração. Que nós nos humilhemos, que nós busquemos a Deus. E como um povo santo, irmão, que nós estejamos abandonando os nossos pecados. Cada vez mais. Porque cada um deles prejudica muitas pessoas. Que nós prossigamos, irmãos, em nos santificar.
em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.